A substância não te deixa mais criativo. A substância amortece o que atrapalha a tua criatividade. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e o frio chega a Porto Alegre. Meu Deus do céu, essa semana tem feito muito frio por aqui no sul. Não sei como está no resto do Brasil, mas aqui tá bem frio. Frio de renguear Cusco, como dizem os gaúchos, né? Faltava um elemento na minha parede e aí eu completei. Eu acho que como o Angus Young tá na sala, eu acho que não deixaria, né? Não poderia ficar de fora de completar a personalidade dessa sala sem ter uma menção à minha banda favorita. Achei muito legal essas plaquinhas que eles fazem, ela é em relevo. E ela ficou bem legalzinha assim. Tinha até um preguinho ali na porta esperando uma placa. Eu vi na internet, achei legal. E aí foi comprada. Tem uma recomendação antes da gente falar da música de hoje, que eu descobri esse canal essa semana e eu fiquei extremamente viciado. Para quem gostou ali do vídeo que eu fiz sobre o papel do produtor, segredos de estúdio, tem um cara chamado Liciel Franco. Ele é de Belo Horizonte, eu não conhecia, então se vocês já conhecem, né, que bom que essas informações estão sendo disseminadas, mas o cara é um produtor, ele tem um estúdio no Brasil totalmente analógico, o cara tem mesa de som, fita rolo, amplificador, Orange, Vox, o cara tem mesa Bug, o cara tem de tudo, assim, é um deleite para o fã de gravação. Então eu vou deixar, acho que eu na descrição ou em algum lugar por aqui, um vídeo que eu vi ele falando justamente sobre o papel do produtor. Dá pra ver que o cara entende do que ele tá falando, dá pra ver que o estúdio dele é feito com amor. Quem ama o processo de gravar uma música, de criar uma música, de ajudar as bandas a tirarem o seu melhor som, é um cara direto, então ele não tem papas na língua, ele xinga mesmo quem tem que xingar. É um Regis Tadeu dos estúdios, assim. Não é. Porque dá pra ver que o cara tem um conhecimento técnico e teórico, ele sabe do que ele tá falando, assim, todos os lugares que eu tive que ir essa semana, eu deixei um vídeo do cara rolando e fui escutando, porque assim, o cara sabe, esse cara sabe do que tá falando e eu fico muito feliz que tem no Brasil alguém que entende tanto quanto esse cara e um dia eu vou gravar no estúdio desse cara. Bah, ele me trouxe uma renovação, assim, saber que existe no Brasil um lugar totalmente analógico, não é tão caro, né? Comparado a gravar um disco num estúdio profissional, geralmente, né? Obviamente, né? Pós-formatura, né? Um plano de médio a longo prazo aí, guardar dinheiro e um dia gravar minhas músicas num estúdio profissional a rolo, né? Em mesas analógicas, tudo analógico, né? E ele ainda falou que tem planos de ter um aparelho de fazer vinil, então tu já vai sair com o disco gravado no LP mesmo, assim. Cara, isso aí, assim, ó, renovou o meu interesse por gravação, assim. É impressionante como ter uma pessoa que tem as mesmas ideias compatíveis com o jeito, né, correto, né? Não é correto de certo ou errado, mas o jeito verdadeiro de fazer as coisas. Esse cara grava como esses caras gravavam. E isso pra mim, esses caras gravavam. E isso pra mim, quem aprecia o processo verdadeiro das coisas, me trouxe justamente uma renovação. Então eu espero que vocês gostem, vou deixar aí embaixo nos comentários. E a gente vai pro vídeo de hoje, que é uma clássica dos Chili Peppers, que é Suck My Kiss. Quando alguém menciona o nome Chili Peppers, qual é o primeiro som que vem à tua mente? Provavelmente Suck My Kiss. Bum, 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 bum. Ah, que som demais, né? Impressionante como eles conseguem ter essa intenção, né? Não é uma música pesada, mas ela tem um peso sonoro, um groove, um embalo, tudo que a gente ama nessa banda tem nesse som, né? A gente tem... Curioso que se tu botar no Google Suck My Kiss, aparece na descrição assim, mais uma música em que o Anthony fala sobre sexo. Pra gente que já traduz Chili Peppers há quase 4 anos, né? A gente tá entrando em junho, mês que vem o canal faz 4 anos. E aí, né, óbvio que a gente sabe que o Anthony fala sobre sexo, né? Anthony tá muito aliado com Freud, né? Tudo é sexual, né? Então, vamos lá traduzir a música de hoje. Como a gente sempre, né, começa pelo nome da música, Suck My Kiss, Chupe o Meu Beijo, né? Então, totalmente sexual o nome dessa música e irreverente, né? Anthony sendo Anthony. Na introdução ele diz, And I'm sailing, yeah, né? Então ele fala ali, hit me. Bah, demais, né? Então, eu estou navegando, né? Ele pode navegar entre os lençóis, como diz o John Mayer, mas ele também pode navegar aí usando uma substância, né? E às vezes, né, a sexualidade e a substância estão bem
ligadas. E hoje em dia a gente tem essa crise de medicalização, né? Um monte de gente que não precisa usar remédio usando, assim, né? Claro que se tu precisa te consultar com um psiquiatra e tu tem uma patologia, usa o remédio, né? Ficar sem remédio quando tu precisa usar é um problema. Mas agora tu é uma pessoa que não precisa e tu usa pra tentar aumentar a tua performance, tipo... Relaxa, cara. Tu tem vida, tem saúde, tem vigor, né? Vai correr, vai fazer uma academia, faz o sangue fluir no corpo, tenha desejo. Já diziam esses caras aqui, a psicanálise é toda baseada em desejo, né? Então é muito melhor tu ir num psicólogo e tentar descobrir por que tu não tem desejo e precisa usar um aditivo, do que tu ficar aí com 20 e poucos anos se entupindo de coisa, né? Enfim, né? Essa crise medicamentosa é uma coisa que é bem comum hoje em dia, né? E essa é a natureza do canal, né? A gente fala um pouco de gravação, de psicologia, de medicamentos, né? Acho que é por isso que o Chili Peppers também fecha muito com o canal, né? Tem uma mistura de seriedade com descontração, né? Eu acho que funciona bem. Mas aí ele diz então, né? Eu estou navegando e no verso 1 ele diz should have been, could have been, would have been dead if I don't get the message going to my head. I am what I am. Most motherfuckers don't give a damn. Né? Anthony aí, né? Dead, head, damn, am. Rimando tudo que pode, mas então... Aí aqui ele tem 3 frases que para nós traduzir em português fica complicado, né? Porque should é deveria, né? A obrigação. Could é poderia e would é será que foi, né? Então, em inglês fica certinho, né? Shoulda, coulda, would, mas para nós em português a gente não tem tantas palavras para descrever as 3, né? Então, deveria, né? O should é a ideia do dever, né? O could é o poder e o would é o será, né? Será que poderia ter sido? Mas aí ele poderia estar morto, né? Então ele deveria estar morto, poderia estar morto e será que estava morto, né? Claro que o Anthony aqui até tá falando mais de substância do que sexualidade, né? Mas eu acho que a gente vai chegar lá. Porque Suck My Kiss, né, é muito mais sexual do que substância, né? If I didn't get the message going to my head, I am what I am, né? Se eu não conseguir receber a mensagem indo para a minha cabeça, eu sou o que eu sou. Most motherfuckers don't give a damn, né? A maioria dos filhos da mãe não se importam, né? Então a ideia de talvez as pessoas não se importavam com a saúde dele, ou os seus compatriotas ali, né? Os seus companheiros de profissão que também usavam muita substância, né? Então vários roqueiros, né? Acabaram aí perecendo pelo caminho, né? E a gente tem dentro do próprio Chili Peppers, né? O Hillel que também acabou aí sucumbindo às drogas, o John teve, né, problemas pesados com isso, o Anthony também, todo mundo, né? Então a gente tem nesse inconsciente do rock and roll essa ideia de que usar substâncias vai fazer com que a tua música seja melhor, né? E na verdade, né, a gente entrando aí, já que começamos com psicologia, a ideia, né, é que geralmente a pessoa tem tanta incomodação que ela usa a substância para liberar o seu lado criativo da incomodação, né? Então, tipo assim, a pessoa tem dor, a pessoa tem mágoa, a pessoa tem traumas. A substância não te deixa mais criativo. A substância amortece o lado traumático. E é isso que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Porque eu cresci também escutando isso. Graças a Deus eu nunca me envolvi, né? Eu gosto de tomar minha cerveja, gosto aí de me divertir, tocar em bares, né? Permeei e andei muito pelo mundo da música e tem muitas armadilhas nesse mundo, né? Mas uma coisa que a maioria das pessoas não entendem é que, e agora, né, dentro da psicologia eu entendo muito mais isso, é o que eu acabei de falar. A substância não te deixa mais criativo. A substância amortece o que atrapalha a tua criatividade. Então, se tu tá com o teu outro lado resolvido, sobra mais espaço para ser criativo. Mas não quer dizer que usar uma substância aumenta a tua criatividade. Não, ela só desloca a tua atenção. E eu acho que isso é uma coisa bem importante da gente falar. Porque senão, né? Eu não sei como é que são os jovens de hoje, porque a maioria também não quer ter banda, né? Mas... eu crescendo ali, vendo gerações pós a minha, a ideia de tu usar uma substância para ser criativo e que o segredo, né? Isso aí a gente faz em tudo, né? A gente desloca esse potencial mágico para a substância e tira a capacidade da pessoa, né? A pessoa é criativa, não foi a substância que deixou ela criativa. E eu acho que a gente confunde isso demais, né? E aí ele diz, oh baby, think you can, be my girl, I'll be your man, né? Então, bebê... pense que você pode ser a minha garota e eu vou ser o seu homem. Someone full of fun, do me till I'm well done. Little Bo Beep coming from my stun gun. Então, alguém cheio de diversão, né, me faça até que eu esteja pronto, né? Ou seja, né, o do me, né, é a ideia de transar com ele, né? Então, me faça seria a tradução literal, mas não faz sentido, né? Mas então, né, transe comigo até que eu esteja, né? O well done também é a ideia de assar uma carne, assim, né? A carne está no ponto, o well done é isso, né? Então, o Anthony quer ser assado até ficar no ponto, né? E aqui o Anthony, né, se passa porque ele fala Little Bo Peep
coming from my stanga, né? Aqui o Anthony já começa a ser polêmico, né? E já faz uma rima meio estranha, porque a Little Bo Peep não é uma fazendeira, ela é uma pastora, né? A Little Bo Peep é de um conto infantil, né? Uma cantiga de Ninar, então tem todo esse lado meio infantil sobre a Little Bo Peep, né? E ela também é a parceira do Woody no Toy Story, né? Toy Story 4 não existe, né? Então ela... No 3 tem um desfecho ótimo, no 4 eles começam a inventar besteira, então Toy Story só vai até o 3. O Woody e a Bo Peep ficam juntos, tudo acaba bem, né? Então, como deve ser. E aí ele diz ali, né, que a Little Bo Peep tá coming from a stanga, né? A stanga seria a arma de choque, né? Aquilo que eletrocuta ou que atordoa a pessoa, e o coming, ele tá sendo explícito, que é chegar ao orgasmo, né? Mas aí, né, tu quer chegar a um orgasmo com uma figura que representa algo infantil, né? Inocente, né? Então, Anthony, né? É por causa dessas coisas que tu acaba entrando em problemas, né? E o Anthony até se safou bastante durante muitos anos, né? Mas é esse tipo de letra aqui que, né, põe o cara numa posição que ele não precisa estar, né? O Anthony é um cara que tem acesso a quantas mulheres adultas ele quiser, né? E elas que quiserem ficar com ele também, né? E aí ele botar uma rima com algo que remete à infância, à inocência, assim, é muito estranho, né? Claro que aqui é um Anthony, né, chegando, né, iniciando a maturidade, né? A gente analisou milhões de vezes que o Anthony é um cara preso aí numa idade adolescente, né? Então eu não duvido que tem um lado que ele queria escrever isso pra chocar, mas ao mesmo tempo, né, meio de mau gosto, assim, né? Botar uma coisa infantil e inocente misturada com a sua arma. E ele diz, beware, take care, most motherfuckers have a cold ass stare. Né? Então, tenha cuidado, né? Fique alerta, né? Beware. Most motherfuckers have a cold ass stare. Então, a maioria aí dos filhos da mãe tem um olhar gelado, um olhar frio, né? Então, é a ideia dessas pessoas aí que foram endurecidas pela vida, né? Baby, please be there, suck my kiss, cut me my share. Então, bebê, né? Minha querida, por favor, esteja lá, chupe o meu beijo e corte, né? Divida, né? Cut me my share é a ideia de cortar, né? Cut me, mas é a ideia de a minha parte, né? Cut my share é divida comigo aquilo que é meu, o meu pedaço, né? E ele diz, hit me, you can hurt me, suck my kiss. Me acerte, você não pode me machucar, chupe o meu beijo. Né? Então aí um sexo mais violento, talvez, mais agressivo. E aí diz, kiss me, please pervert me, stick with this, is she talking dirty? Né? Então me beije, por favor, me perverta, né? Me faça um pervertido, né? Né? É interessante, né? Porque, na verdade, a gente já sabe que o Anthony é bem pervertido, né? E aí ele diz, stick with this, né? Então fique com isso, né? E aí o stick é o graveto, né? É o pau, entre aspas, né? O stick é a ideia do pedaço de madeira, né? Então tem um duplo sentido aqui que é stick with this, né? Então fique com isso, né? Fique com este membro, talvez, né? Pode ser, né? Pode ser uma gíria totalmente fazendo uma analogia ao membro dele, como sempre, né? E ele diz, is she talking dirty, né? Será que ela está falando, né, bagaceirices, né? Será que ela está falando sujo, né? Mas a sujeira é de malícia, né? Talking dirty é a ideia de falar malícias no ouvido, né? E ele diz, give to me sweet sacred bliss, your mouth was made to suck my kiss. Né? Então me dê aí a doce e sagrada, né? O bliss é a ideia de um amortecimento, né? De uma bênção, né? Pode ser também ser abençoado, né? Então o doce e sagrado abençoamento, né? Que seria a parte sexual, né? Your mouth was made to suck my kiss. A sua boca foi feita para chupar o meu beijo. É interessante, né? Aqui é interessante porque, né, é uma letra sexual, mas tirando aquela conotação ali da Bo Peep, que ficou meio estranha, ele sabe de ser, né, ser malicioso, mas não tão vulgar, né? Ele ainda tem um lado poético enquanto ele escreve. Ele diz, look at me, can't you see? All I really want to be is free from a world that hurts me. Então olhe para mim, será que você não enxerga? Tudo que eu quero ser é livre de um mundo que me machuca. I need relief, né? Eu preciso aí de um alívio, né? Claro, né? A gente já traduziu, faz pouco tempo que a gente traduziu, né? A ideia do alívio dele é sexual, né? O Anthony não consegue ter outro tipo de alívio, né? Então, ele é aquela pessoa que acumula energia e desgasta, né? Gasta energia transando, né? Então, ele acaba não tendo outras... Claro, a música é uma grande forma de descarregar energia, né? Já falavam esses dois caras na parede. Eu tô com muito frio, então as minhas mãos estão no moletom, senão eu apontava para eles. Mas, né, a gente vê que o Anthony tem essa coisa da explosão, né? É muita explosão. Ele acumula muita energia e explode, né? E aí ele pode explodir de uma forma sexual, mas também de uma forma poética nas suas músicas.
E ele diz, do you want me, girl, to be your thief? Oh, baby, just for you, I'd steal anything that you want me to. Né? Então, aqui é, né, é um jeito poético de falar, né? Você me quer, garota, para ser o seu ladrão, né? Aquele que rouba. Baby, just for you, I'd steal anything that you want me to. Né? Então, bebê, apenas para você, né? O Anthony com o papinho dele de sempre, eu roubaria qualquer coisa que você quisesse que eu roubasse, né? You want me to. Né? Então, a gente não precisa repetir a frase para saber que é isso que ele está dizendo, mas a ideia de ser o ladrão é o ladrão da virgindade, né? A gente dá para enxergar a quilômetros de distância, né? Quando a gente passa 4 anos traduzindo Anthony, a gente já sabe exatamente do que ele está falando, né? E ele diz, chica chica D, do me like a banshee, lowbrow is how, swimming in the sound of bow wow wow. Oh baby, do me now, do me here, I do allow. Né? Então o chica chica D, né, é aquela ideia do wah, né? Então o chica chica, né? Então tem todos esses barulhinhos aí de músicas funkeadas com groove, né? E ele diz, do me like a banshee, né? Então ele parece que ele usa só pra rimar, mas o banshee eu tinha, quando eu era muito jovem, uma das primeiras placas de vídeo que eu tive foi uma Voodoo Banshee, né? Então era... acho que tinha 2 megas de vídeo, né? Então, pequena introdução nerdística, assim, mas a gente pagava muito caro pra ter, sei lá, eu acho que era 2 ou 4 megas de vídeo. Ou 8, talvez, mas tipo... é ridículo o quanto a gente ficava impressionado, né, com o poder, né? Mas o Banshee é tipo um espectro, né? Aí um ser mitológico que, tipo um fantasma, né, que assombra e a sua característica é gritar, né? Então, né, tinha a placa era Voodoo, né? Então Voodoo já tem a ideia de magia negra, e o Banshee é aquela que grita, né? Porque era muito potente, né? Então, tu ia se assustar com a capacidade gráfica, né? Eu lembro de comprar Tomb Raider 3 e essa Voodoo Banshee. Bons tempos. E aí ele diz, né? Então, do me like a banshee, né? Então a ideia é de que ele quer uma moça aí que grite, né? Lowbrow is how, swimming in the sound of bow wow. Wow. O lowbrow é um tipo de humor e tipo de música, é um tipo da pessoa se portar, que é aquela pessoa escrachada, assim, né? Que não se importa muito em parecer uma pessoa correta, né? Tem aquelas pessoas que se acham corretas demais e o lowbrow é o oposto disso, né? Então... aqueles filmes de comédia, por exemplo, American Pie, Todo Mundo em Pânico, né? Aquele tipo de comédia escrachada, eles chamam de lowbrow humor, né? Então é aquele humor de sobrancelha baixa. Por que a sobrancelha tá baixa, né? Eu não sei qual seria o formato da sobrancelha ou de onde vem essa gíria, né? Eu até vou pesquisar. Não podia deixar esse vídeo de fazer uma tradução de inglês e não explicar essa gíria, né? Então aqui o lowbrow é o contraste do highbrow, né? Não expliquei nada, né? Mas a ideia é de que pessoas que têm as sobrancelhas altas são da alta sociedade, né? Então seriam, né, alguém que se acha mais que os outros. E o lowbrow seria a pessoa que tem a sobrancelha baixa, que seria de uma classe menor, né? Então, a alta classe teria um humor intelectual, né? Ou consumiria, não é só para humor, né? Mas consumiria conteúdos intelectuais de sobrancelhas altas e as pessoas de sobrancelhas baixas consumiriam, né, conteúdos menos intelectualizados, né? E aqui acho que é um marco, né, e uma descrição boa dos Chili Peppers, né? Então, eles eram considerados aí, né, durante muito tempo foram descartados, né, como uma banda aí, como se fosse algo simplesmente passageiro, talvez, né? E que não fazia muito sentido, né? Então, até eles encontrarem a sua identidade, então provavelmente eles foram descartados, não foram considerados intelectuais, né? Apesar do Anthony ter uma qualidade de letras muito boas, e eu acho que eles foram aí, né, não foram desconsiderados no geral e por isso lowbrow, né? Então eles estariam nessa característica, né, que também está relacionado ao underground, né? Então eles passaram muito tempo no underground, né? Coincidentemente foi no Blood Sugar que eles tiveram um sucesso mainstream mais garantido, mais solidificado, né? Então eles aí, né, tem esse passado lowbrow, né? E aí ele diz lowbrow is how swimming in the sound of bow wow wow, né? Bow wow não é Bow wow é um inimigo do Mario, não é? Tem o Chain Chomp. Se eu não me engano, tinha um Bow Wow no Mario. Mas eu tô... sabe quando cai um pensamento na cabeça, assim? Hoje eu tô bem desfocado, mas vamos lá, né? Final de semestre o cara já tá com os neurônios descompassados e o frio não ajuda. Mas vamos lá, né? Temos nosso compromisso com o canal, com a música e com a psicologia. Swimming in the Sound of Bow Wow, né? Então aí Bow Wow é uma banda, né? Eu não conheço muito, mas é a referência que ele trouxe dessa letra, né? Então provavelmente eles devem ser fãs. Então ele tá dizendo ali, né? Nadando, né? O lowbrow é como eles nadam no som do Bow Wow, né? Então provavelmente o Bow Wow também tava nessa categoria aí de uma banda não intelectual, né? E aí ele diz, né? Nadando no som, né? A ideia de mergulhar, né, nas profundidades, né, entender, gostar, né? Então não é uma coisa superficial, né? Quando tu mergulha em algo é porque tu quer
entender mais, tu gosta mesmo, né? E os Chili Peppers com certeza mergulharam nas suas referências, né? Baby, do me now, do me here, I do allow, né? Então, bebê querida, me faça agora, né? Faça o Anthony do jeito que ele quer, faça aqui e eu te permito, né? I do allow, né? E aí ele repete coisas que a gente já traduziu, mas no último refrão ele só muda uma palavrinha, né? Então, me acerte, você não pode me machucar, chupe o meu beijo, me beija, né? Me perverta, stick with this, né? Então, fica aqui com esse palito, com o meu graveto. Is she gonna curtsy, né? Então, será que ela vai? E aí eu que achei estranho, né? Porque ele escreve errado, né? Porque o curtsy é a ideia da cortesia, né? Mas é curtsy, né? Então, ele simplesmente escreveu errado, mas a pronúncia é a mesma, né? Então, será que ela vai me dar a cortesia, né? E aí ele diz, né? Give to me sacred bliss, the mouth was made to... E ele não fala nada e entra no solo de guitarra, né? Então, me dê a sagrada e doce bênção e essa boca foi feita para, né? Gritar, né? Tocar o solo de guitarra, né? Então essa foi Suck My Kiss, clássico dos Chili Peppers. A gente pode continuar essa conversa nos comentários. Como sempre, meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. E quem sabe inglês, tira suas próprias conclusões.